Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 19 a 25. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei da palavra. A palavra de Deus diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então, saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, à medida que consideramos esse texto na pregação. Ajuda-nos nisso, nós precisamos do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. É difícil falar de autoridade sem muito mimimi. Difícil. Em geral, as pessoas pensam em autoridade como o oposto da liberdade. O oposto. Ainda hoje, quando nós tentamos lidar com visões políticas, um grupo sempre quer parecer não autoritário e defensor de liberdades individuais. E o outro quer mostrar ser autoritário, alegando que as liberdades precisam de autoridade. Mas popularmente mesmo, o sonho da pessoa é ganhar na loteria e não ter ninguém mandando em mim. É um sonho? Ter tanto dinheiro que ninguém manda em mim. É um sonho, não é? Às vezes a pessoa é casada e está sonhando assim. Faz o menor sentido, né? Muitos também acham que a autoridade repousa apenas nos altos escalões. Pode ser um flanelinha ou frentista do posto dizendo: Bom dia, doutor, que o doutor é autoridade. Tem hora que você fica assim. Às vezes, eu lembro quando eu tinha uma Brasília, eu tinha comprado um colega meu de meia Brasília para um, meia Brasília para o outro, e aquela Brasília, eu andando normal, era tratado como qualquer cidadão. No dia que eu estava com um terninho, era doutor. E ele reconhecia a autoridade. Então, isso por causa da roupa. Ou então, podia ser, ou pode ser, o segurança na inauguração de uma faculdade, barrando pessoas que desejavam conhecer a biblioteca com a frase: Aqui só autoridade. Eu fiquei pensando naquela hora, como é que ele sabia que eu não era autoridade? Porque eu também estava de terninho. Mas eles sabem. Em geral é assim: ou a liberdade mata a autoridade, ou ela está presente apenas nos cargos mais elevados de uma organização hierárquica qualquer. Na Bíblia, a autoridade está ligada ao fato de termos sido criados à imagem de Deus. Nós fomos constituídos de autoridade heterônoma, ou seja, delegada por outro. Então, essa autoridade com a qual nós somos criados é sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre toda a criação. Tudo sob a autoridade de Deus. Todos nascemos em um mundo interpretado por Deus e desfrutamos de uma variedade de relacionamentos e instituições de autoridade. Na verdade, esse assunto nem é estranho para nós. Afinal, todos estamos obrigados a nos sujeitar ao cumprimento da lei, independente da sua identificação com o teor dela. Você pode até não gostar, mas é a lei. E ainda tem gente que sustenta querer apenas: eu só quero ter a minha liberdade,
de viver a vida do meu jeito, estabelecer os meus objetivos. Aí você fala assim, vai lá, tenta. Porque pessoas que pensam assim, elas são um transtorno na família, na igreja e no Estado. Vai haver luta, porque alguém assim não reconhece os limites da autoridade. O nosso texto hoje nos ajuda a ver quem é a autoridade, que é aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Esse tem autoridade. É sobre isso que nós vamos ver no texto, então ele é plenamente sobre isso. Ajudar a ver quem é a autoridade, que é aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Mas antes de falar precisamente sobre a autoridade, eu quero dar um apanhado histórico-literário aqui, que ele é muito interessante. Porque o começo do ministério de Eliseu é uma história de contrastes e também de muitas similaridades. Contrastes do tipo, Elias era peludo, Eliseu era calvo. Não falava só que ele era peludo porque era muito cabeludo. Ele era muito cabeludo, muito cabeludo. Imagina até o braço, o Tony Ramos assim, sabe? Elias atravessa o Jordão saindo de Canaã, Eliseu atravessa o Jordão entrando em Canaã. Os capitães de Acasias mandaram Elias descer, e os rapazes falaram para Eliseu, sobe. Em ambos os casos, a condenação dos que falam. Os primeiros consumidos por fogo que caiu do céu, e os últimos por animais da terra. Se você soubesse Deuteronômio de cor, você se lembraria de Deuteronômio 28, pelo menos os versos 23 e 26, que tem a ver exatamente com esses dois casos. 3 vezes os filhos dos profetas perguntaram a Eliseu se ele sabia que seu mestre seria tirado dele. 3 vezes Elias fala a Eliseu para ficar, mas ele responde que seguiria seu mestre. Em geral, não é só para isso, mas muitas vezes na Bíblia, quando alguma coisa é feita 3 vezes, é um teste. É um teste. E nós temos também 2 histórias envolvendo doença e cura. Na primeira, o rei Acasias procura um deus estrangeiro para pedir cura. Na outra história, os homens de Jericó procuram a ajuda de Eliseu para curar a esterilidade da terra. Nas 2 histórias, eles recebem resposta de Deus. Na primeira, uma palavra de julgamento e morte. Na segunda, uma palavra de cura. Ambas as histórias terminam com uma fórmula de cumprimento. E ele morreu, Acasias, segundo a palavra do Senhor que Elias falou. E depois, com Eliseu, ficaram saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu havia dito. Parece haver uma ligação entre o fato de Acasias morrer sem descendência e o estado original da terra naquela época ser estéril. Tudo isso é um arranjo literário muito interessante. Eu não sei se vocês notaram isso, eu custei a notar isso aqui. Tive que ler várias vezes para poder ver as trocas, as oposições. Por quê? Porque Eliseu estava sendo identificado como legítimo sucessor de Elias. E tem uma enxurrada de coisas que mostra isso. Esses 2 primeiros capítulos, eles proporcionam um fim bem adequado do ministério de um profeta e o começo do ministério de outro. O início do ministério de Eliseu, 2 sinais dão o tom daquilo que o povo conhece bem. A bênção decorrente de buscarem a Deus por intermédio do profeta e a maldição por desprezarem a Deus por intermédio do profeta. Ou seja, Deuteronômio de novo. O povo conhece, ou pelo menos deveria conhecer, o Pentateuco, especialmente Deuteronômio 28. Então, o que nós temos até agora aqui é uma história típica de legitimação do profeta. Um instrumento que apresenta, que demonstra claramente a presença de Deus. Ver o profeta é saber que Deus está presente e que ele se torna o canal de poder de Deus e exerce sua atividade sob a autoridade de Deus.
presença, autoridade e poder sobre a vida e sobre a morte. É isso que nós temos aqui. Os filhos dos profetas entenderam que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu, ou seja, o poder de Deus ainda estava disponível ao seu povo através da presença de Eliseu. E a sua autoridade foi exercida com palavras. Bem uma cópia de como Deus faz as coisas do começo do mundo, em que Ele exerce a sua autoridade dizendo, haja luz, faz divisão entre as coisas. Aprende-se assim que o poder de Deus não está vinculado a uma época específica. Nas palavras de Ralph Dale, o Deus de 1400 a.C. é igualmente poderoso em 850 a.C. Seu braço não atrofiou. 600 anos haviam passado. O mesmo Deus. Costumamos achar que a nossa época é diferente. Fala assim, não, sabe, pai, a gente nasceu no século 21. Eu tenho que ouvir isso às vezes. Então, eu entendo, você é de uma outra época, enfrentava outros problemas. Mas às vezes toda uma sociedade pensa assim. Aliás, fica até interessante, né, você achar, os mais novos, eu tenho um morro de dó dos mais novos, que eles sempre estão achando que são de uma geração assim, brilhante. Você, deve ser brilhante, pode ser bijuteria, mas brilha. E não estou dizendo que não tenha brilho, tá, gente? Vocês são ótimos. Pelo menos os da igreja aqui, né? Sei lá, parecem que são. Mas a questão é que a gente costuma achar que a nossa geração, nós fizemos isso no passado também, achando que só a gente estava passando por aquilo, ou só nós estávamos enfrentando aquilo. Imagina a sensação de você ser um dos primeiros a usar um computador, sair daqueles TK-83 e começar a usar um Z80 de verdade, ou um Motorola. Gente, isso aí vale ouro. E se você não ouve falar, você fez. Mas é o pessoal de hoje que se acha nativo digital. Ele não sabe nem o que é binário. Ele acha que é gênero. O fato é, toda época acha que está enfrentando problemas distintos, que as configurações político-sociais mundiais mudaram muito. Muda. Qual império que cai, qual que sobe. O nosso texto afirma que nada disso importa. Porque o Deus de Josué é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus de Eliseu, é o mesmo Deus, o nosso Deus. É o mesmo. Os instrumentos mundanos ou humanos mudaram, mas o poder de Deus é o mesmo. E esse fato deveria nos impedir de idolatrar certos servos de Deus. E agora sem Moisés? Havia uma inclinação forte para isso. E agora sem Moisés? E agora sem Josué? E agora sem Elias? A nossa ajuda está no nome do Senhor, a despeito do carisma dos seus servos. Ralph Dale lhe fala acertadamente, olha, os líderes de Deus mudam, o poder de Deus persiste. Talvez às vezes Deus remova seus servos mais ilustres, para que não façamos deles ídolos, como se fossem os únicos canais de ajuda de Deus. Talvez Deus demonstre deliberadamente o seu poder através de instrumentos menores, para que não fiquemos paralisados pelo entusiasmo dos servos de Deus, mas pela força do braço de Deus. Nós estamos sempre envolvidos com alguma questão de autoridade. Nós vivemos com autoridade em todas as áreas da vida. Nós nascemos e somos criados sob autoridade. Na família, na sociedade, no Estado. Os pais têm autoridade sobre seus filhos, os professores sobre os alunos, o governo sobre os cidadãos. Está tudo meio bagunçado, mas o desenho era esse. Em cada um desses casos, a relação de autoridade ela é clara. Ela dá expressão a um poder que pertence legalmente a uma pessoa sobre outra. A gente dá até um arrepio na coluna, não dá? Falar o poder de uma pessoa sobre outra, fala assim, em cima de mim não. A gente não gosta, né? Vai mandar em outro. Aqui não. Então assim, se não der para ninguém mandar em ninguém, a coisa vai ficar muito difícil.
Gente, sejamos cordatos. Uma hora dessa a gente vai ter que reconhecer que alguém manda na gente. A autoridade pode ser vista quando pessoas investidas dela exigem obediência e submissão. E em caso de rebelião, elas até têm o direito de empregar coerção ou de infligir punições. Tranquilo, é como é. Nós usamos o termo autoridade também em outras esferas, como artes, história, ciência. E nesse caso, nós também temos essa relação entre superiores e inferiores, entre professores e alunos, bacharelandos e doutores. Mas há autoridade de outro tipo, quando pessoas alcançam domínio sobre um certo assunto, um campo, e falam com autoridade sobre o assunto. Essa autoridade na ciência, na história, nas artes, ela tem um caráter bem diferente daquele que os pais, professores e governo, eles exercem. Não é uma autoridade de natureza jurídica, mas de natureza mais ética. Por mais proeminentes e importantes que sejam essas pessoas que agem com autoridade nos seus campos, o seu testemunho só conta à medida em que eles conseguem apresentar a fundamentação para a sua autoridade. Então, é diferente, porque no caso do pai, do professor ou do governante, basta a autoridade da pessoa. Meu pai mandou. Chega. O diretor mandou. Não no seminário, que no seminário o diretor não manda muito. Mas o diretor mandou. Ou o ministro mandou. Gente, acabou. Você não vai fazer pergunta do porquê. A autoridade mandou. Você pode não gostar, você pode discordar, mas se tem medo de perder o emprego, você obedece. Só isso seria suficiente. Mas nessas outras áreas, isso não funciona assim. Por quê? Porque o argumento tem que se basear em afirmações. Não basta só, eu sou doutor na área de física e estou dizendo isso. Mas fala assim, entra na fila do Instagram, porque tem um monte de gente falando outras coisas também. Então você vai avaliar afirmações. Claro que paternidade, diretor, ministro, a gente também avalia. Mas a gente tem menos recurso nesse caso. Vamos ver a autoridade do nosso texto. Gente, sem a autoridade da Bíblia emanada de Deus, sem a fé salvadora que Deus mesmo concede, nós não estaríamos hoje aqui para pregar essa mensagem. Porque a autoridade divina, ela é diferente da autoridade na família, na sociedade, no governo, na ciência, arte ou história. Ela é diferente. Com todas estas, nós lidamos com suas autoridades, utilizando o discernimento pessoal para poder julgar e decidir. Mas no caso da autoridade divina, isso está fora de questão. Quando Deus fala, toda dúvida para. Quando Deus fala, as coisas são. A autoridade divina, ela sequer poderia ser chamada de moral. Porque quando a gente fala de moral, a gente está falando de superioridade moral de uma pessoa em relação a outra. De um superior em relação ao inferior. Falar da autoridade divina é falar de uma relação entre criatura e o Criador. É de uma outra ordem. Deus tem o direito, ao emitir ordens aos seres humanos, de exigir obediência incondicional. Ele é Deus. Deus não precisa de passe. Você tem um passe para andar aqui? Ele não precisa de crachá, porque a sua autoridade é intrínseca ao seu ser. Claro, nós que interpretamos a palavra de Deus, nós lidamos com necessidades de razões, com convencimento, com documentos, mas a autoridade de Deus, ela é. Tem muita gente que rejeita a autoridade da Bíblia para si, porque acha que estão falando de um texto de uma pessoa e que está falando com gente de igual para igual. Não, Deus, é o seguinte,
Eu não teria feito o mundo desse jeito, jaca em árvore. Jaca tinha que ficar que nem abóbora, no chão. A gente pensa que está falando com um igual. À medida que a gente cresce na fé, a gente se apega cada vez mais à autoridade de Deus, na sua palavra. E uma coisa é certa: há uma enorme diferença entre a autoridade de Deus na fé e a autoridade de um pai na sua família ou a de um governo no Estado. Um pai, se necessário, até forçaria seu filho a se conformar, daria punição, castigo, faria com que ele submetesse a sua autoridade de algum modo. Também, o governo, ele não impunha à toa a espada. A coerção, ela é inseparável da autoridade nos governos terrenos. Mas Deus não coage as pessoas. Sabe que isso me mata de susto e espanto? Deus tem todo o poder, toda a autoridade, mas Ele não coage as pessoas. A sua revelação é uma revelação da graça. E nessa revelação ele não chega às pessoas exigindo e jogando na sua cara o tempo inteiro, com coerção e punição, mas com convite, com admoestação e com apelo, para que a gente se reconcilie com Ele. Claro, as suas ordens e punições já foram registradas em sua palavra, mas nem isso traz lógica para nós, porque nós mesmos somos os primeiros a lembrar. Como a gente faz, quem tem irmãos em casa sabe, não é porque eu apanhei ele não. Não é assim? Por que eu apanhei ele e não apanhou? Fez a mesma coisa? A gente fica sempre pensando desse jeito. E se tem alguém que você pode reclamar bastante é com Deus. Porque às vezes Ele mata uns e não mata outros. Não sei porquê. Quando eu olho para vocês, eu já os vejo, descansem em paz. Eu não sei porque que Deus poupou vocês. Ou a mim. Mas é um olhar, né? Todo mundo já foi. Não é assim que Deus faz. Ele já registrou a sua punição, as suas ordens. Nós já sabemos como o mundo deveria funcionar. Nós sabemos como ele funciona. E por causa dele, como ele funcionará. Deus poderia agir em relação às pessoas como soberano que é. Mas ele reservou isso para um dia, que na Bíblia é chamado de o dia do Senhor. Nesse dia, ele vai aparecer como soberano. E vai estabelecer todas as coisas. Naquele dia, ele condenará como juiz todos aqueles que desobedeceram o evangelho do seu Filho. Todos aqueles que não creram na solução que ele arrumou para perdoar pecados. A justiça de Deus chama-se Jesus Cristo. E todo aquele plano de se entregar a sua vida para ser morto, retomar a sua vida e subir aos céus. A autoridade com que Deus age, então, na religião, pertence a uma classe totalmente diferente. Porque Ele é soberano, mas Ele escolhe operar entre nós de uma maneira moral. Ele é divino humano. Ele não recorre à coerção e consegue manter-se a si mesmo. Às vezes, numa sociedade sem coerção, vira um caos. Ele mantém o seu plano, mesmo sem usar a coerção. Ele é absoluto, mas de algum modo ele é resistível. Às vezes nós, como pais, somos muito mais severos do que Deus. Não vai sair. Quando Deus fala assim, Deus escreveu na sua palavra, não saiam. Aí se faz assim. Você vai testando, vai esticando o pé. Aí sai. E aí você descobre que o teto não desabou sobre a sua cabeça. Às vezes, algumas mães mais afoitas falam assim, ó menino, Deus vai derrubar essa casa em cima de você. Uns exageros assim, que algumas mães fazem. Só algumas. E aí você faz a coisa errada e fica assim. Acho que não cai não. Você até fica mais animado, né?
se faz mais alguma coisa errada. E vê que o teto também não caiu. Então Deus é assim, Ele é absoluto, mas Ele é irresistível, Ele escolheu que fosse assim. Ele convida e implora, mas é invencível. Você fala, que história é essa, né? Como é que Deus é assim? Ele é Deus. Ele convida e implora, mas Ele é invencível. É isso que acontece com a autoridade da sua palavra. Como palavra de Deus, ela se situa num nível elevado, acima de toda autoridade humana, seja no Estado, na sociedade, na ciência, na arte, em qualquer área. Porque diante disso, todo o restante deve ceder. Porque as pessoas devem obedecer a Deus e não às outras pessoas. Nesse sentido, todas as outras autoridades estão restritas ao seu próprio círculo e aplicam-se apenas à sua própria área. Deus é o Criador. É por isso que uma citação que eu fiz aqui uma vez do Dr. Drauzio Varela, a pessoa sempre gosta de perguntar, no Brasil sempre tem essa pergunta, você acredita em Deus? Atormentam as pessoas, deixa o cara ser descrente, quieto, mas você quer que a pessoa fale publicamente. E aí o Dr. Drauzio Varela falou assim, por acaso é crime não acreditar em Deus? Mas você tem que parar e pensar, claro que não. Para nós, para Deus é. Para Deus é crime capital, inclusive. Não acreditar naquilo que Ele diz e fez. Mas isso, a pessoa que resolva com Ele. É como uma sketch que tem por aí rodando, em que uma pessoa crente vai sair com uma pessoa descrente, e a pessoa descrente pergunta assim, você não se importa de sair comigo, que não creio? Eu falei assim, não. Por quê? Não sou eu que vou para o inferno? Que frase, não é? Eu fiquei pensando, que loucura. A autoridade das Escrituras estende-se a toda a pessoa e toda a humanidade. Tem isso também. Falar de Deus, falar da Bíblia, é falar de um Deus da Escritura que está legislando para o mundo inteiro. Quer o mundo ouça ou não, quer você tenha lido o diário oficial ou não, está publicado. A Escritura é bem isso. Está publicado, saiba-se. Está publicado. Está acima do intelecto e da vontade, do coração e da consciência, e não pode ser comparada a nenhuma outra autoridade. A autoridade de Deus é absoluta. Ele tem o direito de ser acreditado e obedecido por todos, em todos os momentos. Ele tem o poder e a autoridade de fazer viver ou fazer morrer. É com isso que nós estamos lidando nesse texto. Com a autoridade de fazer viver e fazer morrer. Sabem de uma coisa? A questão toda sobre a morte dos rapazes se assemelha bastante àquela queda da torre de Siloé que nós lemos na liturgia. Lucas capítulo 13. Eliseu é um representante legítimo de Deus e se torna instrumento dele ao ver a vida e a morte acontecerem. Se bem que alguns vão ler aquela cena e falar assim, rapaz, que exagero, não precisava de tudo isso, eles não mereciam. De vez em quando eles fazem essas bobagens. Sabe como é que é menino? Rapaz, às vezes não tem o que fazer, fica tudo junto. É como várias cidades que eu conheci no interior do Brasil. Um monte de homem junto, um bando de andorinha. Não tem trabalho, aí junta aquele bando. Rapaz, um monte de homem junto, já sabe. Ou vai dar assalto, ou alguma outra coisa. Mas coisa boa não vai vir. Eles não mereciam. Que exagero. Qualquer tentativa que você fizer de tomar partido vai ser uma posição equivocada, como no caso da Torre de Siloé. Se você tomar o partido de achar que eles mereciam isso, você fica orgulhoso e presunçoso. Orgulhoso porque eu não sou assim nesses rapazes, sabe? Eu respeito o profeta de Deus. Eu não sou assim. Eu não fui criado assim. Meu pai bem que dizia, aí falta aquela frase do pai.
Ou então você vai ficar muito desanimado, porque eles não mereciam e eles morreram a si mesmo. De que adianta a vida tentar ser alguma coisa afinal? Uns podem ter pensado que aqueles eram os piores pecadores, outros que eles eram vítimas inocentes. Sabe como Jesus respondeu lá no caso da torre de Siloé? Que se as pessoas preocupadas com o assunto da torre que desabou sobre os adoradores, se elas não se arrependerem, elas pereceriam da mesma forma. Essa é aquela frase que você não quer ouvir. Não, Jesus, eu só vim contar uma fofoquinha aqui, vou falar um negócio. Não precisava pegar pesado também. Eu disse, não, é isso mesmo. Vocês estão preocupados se é certo, se foi errado, se eles mereciam ou não mereciam, se eles estavam em pecado ou não estavam. Então, vou dizer para vocês, se vocês não se arrependerem, pereceriam da mesma forma. Ou seja, voltando a Eliseu, cada pessoa da face da terra merecia que uma ursa rasgasse e despedaçasse você. Não só os 42. Não se atreva a se sentir orgulhoso. Você merecia ter uma ursa sobre você. Se Deus tivesse dado ao povo de Israel o que eles mereciam, haveria uma ursa para cada habitante. E não uma para cada 21. Haveria uma ursa para cada habitante. E isso é uma luta dentro de nós. É uma luta. Porque nós nos recusamos a acreditar que sejamos tão maus para merecer isso. E por outro lado, se a gente acreditar que a gente realmente é mau, como é que Deus vai me amar afinal? Se você não acreditar que você é essencialmente mau, você não merece ser nem presbiteriano, não é? Pode ser aí, vai para a igreja romana, porque deve ter algo bom dentro de você. Faz essa viagem, tenta achar. Vai achar muita lama. Mas se você entendeu que é realmente mal, não dá uma dúvida e falar assim, será que Deus vai se importar comigo? Por que Ele se importaria comigo? Jesus Cristo é o profeta que permaneceu depois de Moisés e Elias. Lembram da transfiguração? E agora Moisés se foi, e agora Elias se foi. E agora Moisés e Elias se foram. Ficou Jesus. É Ele quem tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele é que pode amar o que não poderia ser amado. E quem pode punir o que precisa ser punido sem te consumir. Tim Keller, corroborando esse ponto, ele expressou assim: pense em sua vida. Pense em todas as mentiras que você disse sem que nunca tenha recebido as consequências dela. Pense em todas as escolhas estúpidas que você fez sem nunca ter obtido as consequências dela. Pense em todas as vezes que você traiu um amigo, todas as vezes que você virou as costas para Deus. Deus fez o mesmo com você. Não há qualquer pessoa que tenha recebido 10% ou mesmo 1% das consequências em face das escolhas estúpidas, erradas, orgulhosas e egoístas que fizeram. Quando eu li esse parágrafo, eu fiquei assim. É mesmo, né? Tem tanta coisa que eu fiz que Deus falou assim: ô menino besta, quando é que ele vai entender? Mas ele não acabou comigo. E eu merecia. Deus é gracioso de novo e novamente, dia após dia, não nos dando aquilo que nós merecemos. Se você soubesse o que o espera por ofender, afrontar, desrespeitar Deus, ainda que seja por meio dos seus instrumentos, os profetas, não teria dificuldade de lidar com esse texto. Às vezes esse texto é difícil,
Porque nós temos uma visão muito elevada de nós mesmos, ou uma visão meio míope do que é o pecado em nós. Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A vinda de Jesus, o último profeta, aquele de quem todas as profecias falavam, ele também protagonizou uma história de legitimação. Ele demonstrou presença, poder e controle sobre a vida e morte. E por isso é detentor de toda autoridade. Diante dessa história, desse texto, eu vou fazer uma pergunta só para você. Se você está aqui hoje e ainda não se submeteu à autoridade de Cristo, o que você está esperando? Que a tragédia o alcance? E você que já se submeteu à autoridade de Cristo, pregue o Evangelho antes que as ursas despedacem as pessoas. Porque Deus continua o mesmo. Jesus é o mesmo, o Senhor da vida e da morte. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado pela presença de teu Filho nessa terra. Obrigado pelo poder manifesto teu. Obrigado por toda a autoridade que repousa nele. Ajuda-nos, Senhor, a apreciar mais isso, a fim de que todos os exercícios de autoridade nos quais nós estejamos inseridos possam ser moldados pela autoridade de Jesus Cristo. Ajuda-nos nessa tarefa, Senhor. No nome de Jesus. Amém.